Olá pessoal, eu sou o Fábio Batista e esse é o quinto vídeo do nosso bate-papo sobre trabalhos assíncronos utilizando o componente Background Worker. Bom, no último vídeo a gente fez a implementação da ação 2, né? Então vamos dar aqui uma analisada. Bom, tudo funcionando aqui com o nosso exemplo, né? As ações sendo executadas, tá? Eu consigo finalizar aqui a ação 2. O que é que nós vamos fazer agora? Nós vamos... eu vou tentar mostrar para vocês algumas ideias de como você pode utilizar algumas propriedades do componente e alguns recursos para poder trabalhar tirar o maior proveito aí da utilização dele, ok? Então vamos lá. A primeira coisa que nós vamos fazer aqui é o seguinte. Existe uma propriedade no componente. Essa propriedade, se o componente está trabalhando, né? Então se você iniciou a ação de forma assíncrona e ela está sendo executada, essa propriedade aqui do componente, ela vai ser setada como true, ok? Como verdadeira. E quando o componente finalizar o trabalho, ela vai ser setada como falsa. Então nós vamos fazer uso dessa propriedade para fazer o seguinte. Vamos copiar aqui os dois labels aqui. Eu acho que a interface com o usuário é um dos pontos mais importantes aí do sistema, tá? Do desenvolvimento de software. Eu acho que você vende o teu sistema também pelo visual, tá? Você demonstra profissionalismo também por uma identidade visual interessante, tá? Vamos dar uma melhorada aqui nesses nossos labels. Vamos utilizar aqui uma forma de borda do tipo single. Vamos colocar a cor deles de branca, ok? Vamos definir que o text align já está aqui, né? Mas vocês podem definir como middle center. Então ele vai na horizontal no centro e na vertical no meio, tá? Vamos centralizar aqui e vamos renomear os dois novos como, ok? E LBL estado ação 2, ok? Então o que é que nós vamos fazer? Nesses dois labels aqui nós vamos, eu quero que ele me informe qual o estado da ação, se ela está sendo executada ou se ela foi iniciada e está executando ou se ela está parada, né? Se ela não está executando. Para nos ajudar aqui, nós vamos fazer uso também de um componente que é o timer, ok? Então na paleta componentes aqui, timer, nós vamos fazer o seguinte, vamos dizer assim, timer estado, ok? Vamos nomear aqui, vamos pedir para ele fazer uma verificação de meio em meio segundo, ok? 500 milissegundos, e no evento tick dele, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos efetuar a verificação. Então, se o nosso componente BW ação 1, se a propriedade isBusy, né, está ocupado, está trabalhando, está cheio, né, for verdadeira, então ele vai escrever no nosso LBL estado1.text, ele vai escrever o seguinte, executando, ok?
Legal. Se não, ele vai escrever parado. Certo? Legal. A mesma coisa para o outro componente, né? Vamos fazer aqui a mesma verificação, porém agora no componente 2, vamos apresentar no label 2, certo? Então, o que é que ele vai fazer? De meio em meio segundo ele vai fazer uma verificação na propriedade isBuzzy do componente e vai verificar se ele está sendo executado. Se tiver, ele vai dizer para a gente que ele está sendo executado, se não, que ele está parado. Ponto importante aqui, vamos definir o enable do componente timer para true, para ele poder executar. Certo? Então tá lá, ó. Os dois estão parados, certo? Vou executar a ação 1, olha lá, executando, ok? Executou, parado, certo? Vamos lá, iniciamos a ação 2, ele está executando, então ó, vou finalizar, vou pedir para finalizar, finalizou, parou. Veja, o importante aqui é que a gente veja que nós não fomos nós que definimos essa propriedade, ok? Tanto é que na descrição dela aqui mesmo, você pode ver que ela tem apenas a possibilidade de você ler a informação e não de setar. Né? Então quem define essa propriedade, o estado dela, o valor dela, é o próprio componente. E a gente pode fazer uso disso para dentro da nossa aplicação. Ok? De que forma? Nesse exemplo, a gente apenas fez uma verificação para dizer se ele está sendo executado ou não. Mas poderíamos, por exemplo, fazer o seguinte. Olha, aqui no evento clique do nosso botão 2, tá? Vamos implementar no botão 2. A gente poderia fazer o seguinte, olha, se a ação 2 isBusy, ok? Se ela estiver sendo executada, então, se o usuário clicar novamente no botão, ele não pode executar. E eu vou mostrar para vocês, então, antes da gente implementar, o que é que acontece se eu fizer isso, ok? Então, olha lá, iniciei a ação 2, tá? E vou clicar em iniciar novamente. Cliquei. Eu tenho uma exceção me dizendo o seguinte, que o componente está ocupado no momento e não pode executar várias tarefas ao mesmo tempo, certo? Uma tarefa por componente, ok? Então, para que você não deixe nenhuma brecha aí para o usuário utilizar o seu sistema de forma inadequada, você vai fazer uma verificação. Se ele estiver trabalhando, você não vai executar nada, ok? Então nós vamos fazer a verificação. Se ele for false, você vai executar a inicialização e a definição do tipo do estilo aqui da nossa progress bar, ok? Vamos ver então. Iniciei a ação 2. Veja que eu cliquei novamente no iniciar ação 2, vou clicar de novo. Veja que agora nós não temos problema. Por quê? Quando ele passa por aqui, ele faz a verificação e diz o seguinte. Opa. Vamos lá, mostrar aqui debugando. Olha lá. Ele é cheio? Está ocupado? True. Tá? Então nós queremos false. Como não é false, ele não entra no nosso comando e nós não temos problema com o nosso sistema. Ok? Legal. Dessa forma, nós chegamos então ao fim do assunto proposto para esse bate-papo. Eu gostaria apenas de fazer algumas considerações quanto a trabalhar com ações assíncronas, ok?
Por mais que nós estejamos utilizando aí o componente, o background worker, para encapsular toda a complexidade de se trabalhar com threads enfim, ainda assim existe alguns pontos em que você deve tomar cuidado, que você deve verificar, que você deve fazer uma codificação de proteção no seu código, né, contra o uso de forma inadequada, como foi essa implementação dessa verificação aí, se o processo estava sendo executado no clique do botão, ok? Um outro ponto importante é que a partir do contexto da sua execução paralela, você não pode acessar, não pode, via de regra, você não pode acessar diretamente componentes de outro segmento, de outra thread, ok? Então, a partir do segmento 2 ou do segmento 1 aqui que você instanciou para fazer o teu trabalho assíncrono, você não pode acessar diretamente um componente como um botão, como um progress bar, como uma janela, como um label, ok? Você vai ter uma exceção te dizendo que esse componente ele não existe no contexto, ele não foi instanciado no contexto que você fez a chamada, ok? Existem formas de você executar isso, ok? Com recursos da linguagem, né? Utilizando aí reflexão e outros recursos, mas nós não vamos entrar nesse ponto, não vamos falar sobre isso, ok? Bom, depois desse projeto de teste que nós desenvolvemos, eu vou seguir com esse assunto então, a partir do próximo vídeo, e vou fazer o seguinte: eu vou implementar a mesma ideia, ok? Vou implementar a mesma ideia, só que utilizando então agora não mais o componente do .NET, o background worker, e nós vamos fazer então esse exemplo agora utilizando Java, ok? Utilizando uma classe chamada Swing Worker, que basicamente faz o mesmo papel, né? Desempenha a mesma ideia, ok? Legal, então, agradeço a visita de vocês aí ao blog, aos vídeos, a acompanharem aí o nosso bate-papo. Fica então aí a dica para continuar acompanhando aí os próximos assuntos que nós vamos abordar, e até a próxima.